Boa tarde, pessoal. Meu nome é Eloy Oliveira. Começando o nosso workshop aqui, um pouquinho sobre construindo sistemas autônomos. O pessoal está entrando, eu vou começar já falar nossa agenda para a gente seguir. Tem bastante assunto, tem bastante coisa. Então, vamos seguir. O nosso workshop, a gente vai seguir esta agenda aqui, iniciando uma introdução, falar um pouquinho de projetar sistemas autônomos, fazer um resumozinho, porque tem muita informação nessa projeção e então a gente vai dar dicas de algumas práticas legais assim, quais ferramentas que a gente pode usar, exemplos de aplicação que existem, quais exemplos, Zone, que eu vou fazer junto com vocês. Nós vamos abrir o Driving Scenario App e nós vamos aprender como usar ele para dar e finalizar com conclusões, tá? Observem assim, é muita informação, então pode ser que algum tópico que seja do seu interesse a gente não vai falar hoje, mas vai falar em workshops futuros. E se vocês tiverem interesse, vocês podem estar mandando e-mail para a gente para estar sempre fazendo novos workshops com novos assuntos. Eu falo assim, eu queria ver isso, então fiquem à vontade aí de estar sempre mandando sugestões para a gente por e-mail, que a gente sempre busca tá melhorando. O pessoal aí que está com o MATLAB, se quiser já pode ir abrindo o MATLAB, deixa ele carregadozinho aí na memória, enquanto eu vou falando, e vamos começar esse workshop aí, iniciando pela introdução. O que é um sistema autônomo? Isso que a gente tem que ter na nossa mente, é atuar independente. Essa é a ideia do que é um sistema autônomo. E a ideia de que é atuar independente? Atuar independente é simplesmente prover a habilidade ao sistema de atuar independente de ações de controle de seres humanos sob condições adversas. Nossa, isso é tudo novo. Não, não é. Isso já vem há algum tempo sendo desenvolvido na indústria. Uma das pioneiras aí é a espacial, quando, por exemplo, em 2004 foi desenvolvido o Mars Rover's Landing, um sistema totalmente autônomo feito pela NASA. Tá passando um videozinho, pode ser que esse vídeo tenha um delay aí para vocês, mas ele vai estar, isso é por causa da internet de cada um, mas ele vai estar aí depois disponibilizado para vocês. Esse exemplo foi desenvolvido pela NASA, pelo JPL, com MATLAB Simulink, Computer Vision, System Simulation, Data Analytics. Observe então a grande dificuldade, o sistema teve que viajar, entrar numa atmosfera, abrir o paraquedas, desacelerar. Ao desacelerar, vou passar de novo para vocês verem. Ele entrou na atmosfera, a uma certa altura ele abre o paraquedas, desacelera, faz o desacoplamento, infla os airbags dele, né? Os bags, desacelera, ele cai, o airbag abre e aí ele começa a operar. Esse é um sistema que a gente chama de crítico. E observe então que assim, desde tempo vem sendo desenvolvido, satélites são desenvolvidos. Só que hoje, com as capacidades computacionais, com o avanço da eletrônica, com o avanço da computação, com o avanço de várias áreas aí, hoje a gente já está no nosso mundo provendo sistemas cada vez mais próximos até de robôs humanos. Observem aí, nesse vídeo, esse robô foi desenvolvido pelo DLR, em parceria ali com a Mathworks. Ele é um robozinho que faz todo um sensoriamento, pega a bolinha, o cara joga, ele pega a bolinha. Então isso aí usou vários métodos de otimização, de planejamento, então tem muita capacidade. Então esse é o panorama que a gente encontra hoje no mundo de sistemas autônomos.
E o que mudou? Em 2004, quando a gente tinha lá o Mars Rover, que vocês viram no videozinho, era somente empresas ou institutos ou áreas muito específicas que trabalhavam com sistemas autônomos, principalmente na área aeroespacial e defesa. O valor era muito alto, o preço muito alto e o volume muito baixo. Eu não vou vender dezenas de robozinhos de Marte, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 no máximo, sendo que somente um vai realmente operar para aquela missão. E hoje, com a popularização dos sistemas, tem se tornado milhões de sistemas críticos, milhões de sistemas autônomos estão surgindo. Milhões. Então, isso está popularizando os sistemas autônomos e cada vez mais os sistemas vão ficar autônomos. A indústria 4.0 tem todas as teorias aí que falam sobre isso. Mas quais fatores que influenciaram? Por que se tornou tão pop e como que o sistema autônomo ele teve essa ascensão? Aí o que tornou? 5 principais fatores aqui que a gente cita. O primeiro é a inteligência artificial. A inteligência artificial ela foi de grande importância para que a capacidade dos sistemas autônomos melhorassem e fossem implementados. Observe aí no videozinho um sistema autônomo de carro, né? Ele está detectando as faixas, a lane. E a inteligência artificial ela reduziu a necessidade de programar tarefas complexas. Ela está diminuindo essa necessidade. Você tem hoje algoritmos potentes que até pouco tempo eram impensáveis. Em 2004, até em 2004, quando foi feito o Mars Rover, coisas eram impensáveis. A gente resolvia muita coisa analiticamente. Hoje a gente resolve algoritmicamente e resolve numericamente. Então, a inteligência artificial, ela no começo ela começou devagar, mas hoje ela está explodindo. Então, a inteligência artificial é um dos fatores muito importantes da ascensão dos sistemas autônomos. Um outro ponto, sensores, redução do custo. Antigamente era muito mais caro você ter uma câmera, ter um laser, um LiDAR, outros tipos de sensor, radar. Eram poucas pessoas que trabalhavam com isso. Hoje você está crescendo. Hoje você compra por preços baixos, câmeras boas. Código aberto. Você tem hoje o ROS, Robotic Operational System. As empresas podem aproveitar o conhecimento especialista com os sistemas operacionais, podem reaproveitar muitas coisas. Então, o código aberto tem influenciado bastante. Comunicação, sistemas conectados compartilham informações, 5G está vindo aí. 5G está vindo para exatamente atuar nisso, como os sistemas se conectam entre si. Então, está vindo com muita força. Então, você tem a IoT, você tem a internet das coisas aí, que fez essa popularização dos sistemas conectarem entre si. Processadores, melhor desempenho, menor custo. Antigamente o FPGA era caríssimo. Hoje você tem uma redução drástica, inclusive hoje, acredito que todos nessa sala tenham aí nas suas mãos smartphones que eu garanto para vocês eram muito melhores, tem processadores DSPs muito melhores do que quando o homem foi à Lua, ou até quando Marte pousou o primeiro robôzinho em Marte 2004. Então você tem processadores ao alcance da sua mão. Então você tem isso aí. Então esses são 5 principais fatores que influenciam cada vez mais sistemas autônomos. Existem outros com certeza, mas assim a gente elencar 5. Esses são 5 principais. E quando a gente fala em sistemas de habilidade, humano versus computador, grau de autonomia versus responsabilidade, a gente tem que ter na nossa cabeça, principalmente em sistemas críticos, a responsabilidade de saber até quando essa autonomia vai conseguir ser 100%, ou seja, vamos garantir a confiabilidade, vamos garantir a segurança. Esse é muito importante em sistemas autônomos. E isso dá uma freada muitas vezes nos desenvolvimentos. As pessoas falam, vou fazer um carro autônomo, mas aí quando ela começa a esbarrar em legislação, confiabilidade e diversas
problemas relacionados a isso. Então, o grau de autonomia ela é muito importante. Como que a gente dosa autonomia versus responsabilidade? Hoje você tem carros mais semi-autônomos, o humano ele ainda tem a responsabilidade, o ser humano o piloto, de dirigir o carro, mas você já tem embutindo alguns elementos de autonomia que ajudam o motorista. Então você tem o brake system, você tem os adaptive cruise control, você tem vários outros elementos, correção de pista, de lane, você tem alguns sensores de estacionamento automático, mas você observem que a maioria deles ainda tem o ser humano como um elemento chave no seu loop. Ah, mas e drone? Existe drone autônomo? Não existe, mas também tem a parte de humano. Isso aí começa a cair muito em legislação, então a gente tem que saber dosar quando a gente desenvolve o nosso sistema autônomo nessa questão. Áreas de aplicação. Bom, são diversas. A gente poderia fazer um workshop só de áreas de aplicação e tem muitas áreas, desde da parte de consumo, automotivo, automação industrial, aeroespacial, defesa, dispositivos médicos e entre alguns aí. Na área de veículos, os veículos estão ficando cada vez mais automáticos, com direção automática, veículos de solo. Você tem a parte de aeroespacial defesa também está crescendo na área de automação industrial. Hoje nós estamos sob um evento mundial de pandemia, então você tem dispositivos médicos aí importantes. Por exemplo, o ventilador que é usado nas UTIs, ele é um dispositivo semi-autônomo. Ele trabalha sozinho. Você ligou ele vai funcionando. Tem essa parte de robôs, humanoides, manipuladores robóticos, né? Você tem braços robóticos no espaço, está crescendo isso. Aéreo e aquático, você tem UAVs, drones, dispositivos de água que também são cada vez mais autônomos e vários outros aí que estão crescendo e muito, tá? Bom, vamos continuar aqui. Quais as capacidades? Bom, existe um fluxo bem básico, assim, como que a gente começa a fabricar um sistema autônomo? Bom, o primeiro ponto é sensoriar. Então, a gente está aí vendo essa fotinho aí, é o sensoriamento. O segundo ponto é perceber o que eu estou vendo. O nosso olho ele é muito simples. Quando vocês veem essa imagem, você vê 2 pessoas, 3, vários carros, as pistas, a gente consegue diferenciar. E é isso que a inteligência artificial está trazendo para a gente. Perceber. O que a gente está percebendo? Nós temos 2 lanes, 2 pistas, a distância dos carros. Olha que legal. Aqui a sensação de profundidade também é importante. A distância, velocidade. Então você tem as pessoas e uma vez você fazendo essa percepção, você tem que tomar decisão. Então você tem a decisão de 3 carros, o que você precisa fazer? Frear, acelerar. Essa é importante a gente ter essa percepção aí e decidir e que a gente vai fazer na nossa ação. Existe até aí o que um carro autônomo faria se ele visse um pedestre, e a única chance dele escapar era matar o piloto. Tem um paradoxo aí. Qual que é a melhor decisão? Estão vários paradoxos. Então, você vê que o sistema autônomo está crescendo, mas ele tem muitos desafios ainda, tá? Então, uma vez que você decide e planeja, você tomou a sua ação, você tem que atuar. E aí essa atuação é importante. Um exemplo de problemas que foram feitos usando o MATLAB Simulink, esse aqui é um freio automático de caminhão. Tá? Observe que ele estava vindo
a 80 por hora e o veículo à frente está a 30, então ele freia automaticamente. Usou vários sensores, câmera, radar, inteligência artificial usando Deep Learning para ele tomar o quê? Então ele percebe que o caminhão da frente está na velocidade menor, ele está na velocidade muito alta, aí ele faz o quê? Ele percebe, ele sensoria, percebe, você já planejou, então ele decide e atua. Qual que é a atuação dele? É frear o caminhão antes que haja uma colisão. E isso acaba se tornando importante aí, isso é um sistema safety critical. E observe o seguinte, mas o ser humano não teve um fator, isso foi um sistema autônomo sem o ser humano. Realmente, mas o piloto ainda, o motorista é o responsável pelo caminhão. Entendeu? Esse é um freio, esse é um sistema de auxílio, de segurança, assim como o airbag, assim como o sistema de ABS e outros, isso é um sistema de segurança. Então você vê que o sistema autônomo ele vai crescendo aos poucos na indústria. Você já não vai ter um sistema autônomo 100% num carro, mas você vê que ele está cada vez ficando mais autônomo, as pessoas ganhando confiança, as legislações se adaptando para que futuramente a gente tenha um carro 100% autônomo. Essa é a ideia do sistema. Bom, dito tudo isso, todo mundo agora bastante aí sabendo de sistemas autônomos, como a gente projeta um sistema autônomo, principalmente usando as ferramentas da Mathworks. Qual que é o fluxo básico que o pessoal quer ter aí? Vamos lá, então, iniciando projetando sistemas autônomos. É muito importante, pessoal, a gente ter na nossa cabeça que um dos pontos que a gente tem que ter é inicialmente a plataforma. A nossa plataforma que nós vamos desenvolver. O que eu vou desenvolver? Um carro? Um sensor médico? É um drone? O que você quer fazer? E baseado nisso, como você quer fazer isso? Então, a plataforma é um elemento importante. O segundo elemento é o sensoriar. Como que eu vou sensoriar? Eu vou usar sensor físico, vou usar câmera, vou usar LiDAR, vou usar radar, vou usar sensor ultrassônico, vou usar IMU, vou usar encoder, odômetro, GPS. Ou vou usar todo mundo junto para ter mais? É possível. Uma vez feito isso, como eu vou perceber, como que eu vou fazer toda essa fusão de dados para poder fazer essa percepção e ter uma informação? O que eu preciso detectar? É carro? É pedestre? É o quê? O que eu preciso fazer? Em seres humanos, por exemplo, dispositivos médicos, o que eu preciso fazer? Preciso detectar o batimento cardíaco, oxigenação, fazer uma oxiometria. O que eu preciso fazer? E uma vez percebendo, eu preciso planejar e decidir. Uma vez detectando um perigo, o que eu preciso fazer? Qual que é o plano de ação? E qual que é a decisão que eu preciso tomar? Então, tudo isso a gente precisa ensinar o sistema autônomo. Uma vez feito isso, a gente precisa então controlar. O que a gente precisa fazer? Para controlar, a gente precisa fazer o quê? Atuar. Onde que eu vou atuar? No caso do freio, eu vou fazer o quê? Eu detectei que existe um caminhão mais devagar que o meu na minha frente, então eu preciso frear. Essa é a minha decisão, frear. Então, como que eu vou fazer? Eu vou atuar no freio. Então, tem que controlar esse freio. Tem que ter toda essa ação de controle. E se eu tiver comunicação? Hoje nós falamos que está vindo 5G. Então, você tem que definir protocolos que a gente tem que utilizar. Então, você tem sistemas autônomos, combina tecnologias diversas e complexas, tá? E aqui nós temos o ambiente MATLAB Simulink, que você permite o uso de todas essas tecnologias a partir de um ambiente. E o que é para cada uma dessas aí? Uma plataforma é o projeto Sistema Físico, quando a gente usa o MATLAB Simulink, ou seja, a gente utiliza Model Based Design. O sensoriamento é o projeto sensor, a gente vai usar uma câmera, vai usar o quê? A gente pode projetar o sensor, pode utilizar um sensor já existente.
Desenvolver o software de sistema autônomo, desenvolver o software está dentro do Perceive Plan, ou seja, esse é o software. O controle é a gente gerar o código para a gente poder atuar, e a conexão vai ser wireless, ou quando a gente tiver comunicação, o que a gente vai comunicar. Vehicle to vehicle, veículo para vários, o que a gente vai fazer. Bom, mas antes da gente, vamos entender, vamos lá. Quando a gente está desenvolvendo uma aplicação, um robô, coisa assim, a gente tem que iniciar uma plataforma. Uma delas é modelo. Muitas vezes a gente inicia modelo. Quando eu iniciei, ou o pessoal iniciou na NASA, aquele robozinho que foi para Marte, eles não tinham um robô. Eles precisavam estudar como que eles vão fazer isso. Então eles estudaram, iniciaram tudo isso por modelos, tá? Então você tem modelos mecânicos, você tem atuadores, você tem um ambiente, você precisa modelar tudo isso. O que você precisa modelar? Tá? O que você precisa pensar nisso aí? Tá? Então você tem hoje na plataforma essa capacidade. Por exemplo, na parte de robôs ou qualquer outro modelo, você consegue hoje importar modelos do CAD. Então você tem um braço robótico que é desenvolvido num CAD, no SolidWorks. Eu consigo rapidamente importar esse modelo para o MATLAB, Simulink, usando a ferramenta Simscape Multibody. Então essa é uma excelente ferramenta. Então eu consigo pegar, modelar no SolidWorks e trazer todo esse modelo mecânico para o meu ambiente. E se eu usar ele, então eu consigo mexer. Observem que quando a gente importa, não é só importar um modelo e estático, ele é dinâmico, você consegue mexer, tem as juntas, você tem todo o movimento que o seu robô vai fazer. Então eu consigo, uma vez importando, fazer todo o controle, fazer todo o trabalho de algoritmos em cima dele. E é muito simples fazer essa importação. Se você tiver o RDF do robô, você só usa o SM import, puxa o RDF e ele já vai fazer toda essa conversão com o Mechanic Explorer aí para o ambiente. Mas e se eu tiver outros domínios? Se eu tiver fluidos, eletrônica, como que funciona? Hoje a gente tem a ferramenta do Simscape. Essa ferramenta vão ter workshops só relacionados a elas e webinars só relacionados a isso, mas a gente tem diferentes elementos que a gente pode modelar. Mecânico, fluidos, dispositivos, sistemas de potência, sistemas eletrônicos, você tem diversos domínios físicos que você pode fazer, inclusive você pode fazer um domínio seu. Então, observe que uma vez escolhendo essa plataforma, a gente consegue projetar um sistema autônomo com grande fidelidade, que essa que é uma grande importância de modelos, é quão fiel ele é. Então, o modelo aqui de um braçozinho que pega alguma coisa e sendo controlado por um controlador PI. Tá? Então, observe que aqui ele tem um modelo que foi importado no CAD, e ele tem um controlador com posição de referência e tudo isso aí no seu elemento, tá? Então tem tudo isso aí. Observem também que uma vez a gente fazendo esse modelo, a gente consegue ver o scope, observe que ele tem um pequeno overshootzinho aqui. O vídeo deve estar um pouquinho lento aí para vocês, mas depois vai ser disponibilizado todo esse vídeo aí, vocês podem olhar com mais detalhe. Uma outra coisa, se a gente trabalha com braço robótico, é muito importante a gente saber que nem sempre a gente pode trabalhar com modelos. A gente muitas vezes tem que ter
A gente tem uma plataforma de uso. No mundo espacial é assim, no mundo automotivo, você tem simuladores, você tem plataformas. Eu não posso trabalhar só com modelo. O modelo é um primeiro passo de desenvolvimento. Então, você tem aqui hoje também a capacidade de conectar o simulador robótico com um simulador com um braço externo robótico. Isso aqui é um videozinho onde ele fez todo o algoritmo de controle do robô e conectou na plataforma ali Gazebo, tá? Ele usa a interface ROS do Simulink para conversar com o Gazebo. Então aqui basicamente um hardware in the loop. Você tem o software aqui no Simulink e você está fazendo todo esse modelo aí do braçozinho robô na plataforma Gazebo, tanto o modelo quanto a plataforma e outras coisas mais. Tá? Então, todo um vídeo aí para que tem ali, ele faz requisição, então ele usa o Stateflow para trabalhar com diferentes modos, então ele faz todo o planejamento para depois ele fazer isso. Então ele tem toda essa conexão. Um outro ponto, deixa eu... Então, para a gente entender como funciona esse fluxo, a gente tem os algoritmos, a gente tem usar o MATLAB Code Simulink, a conexão com o ROS, via Code Generation, a plataforma e o ambiente de simulação. Aí, então, esse é o fluxo que a gente teria para a plataforma. E aí podem surgir perguntas. O quão difícil é fazer isso? É muito simples, é só esses códigos aí, é só usar os bloquinhos, ROS, subscribe, get parent, set parent e publish. Você vai linkando por IP aqui, os subscribers e muito simples, você faz toda a comunicação do ROS para você fazer o controle. Então, hoje essas ferramentas as facilitam muito, coisas que às vezes a gente tinha muito problema de fazer. Na parte de sensoriamento, tá? Bom, a gente precisa desenvolver, então a gente precisa ter um sensor. E como que eu faço para trazer esse sensor para cá? A gente tem diversos pacotes de suporte, inclusive eu posso usar o Kinect do Xbox, esse exemplo aí, para poder pegar os elementos que a gente necessita e fazer todo, trabalhar com dados reais, com imagens reais. Então você observa que hoje tem suporte aos principais sensores, tem análise de imagem, tem aplicativos, tem melhorias, algoritmos para melhorar a imagem, tem como visualizar pontos, então tem todo uma gama de aplicações para você trabalhar, desde análise de imagens até melhoramento de imagens, filtros, e você pode usar câmeras, lasers, encoders óticos, IMU, GPS, tudo isso aí você pode usar. Até de maneira quase plug and play muitas vezes. Uma vez sensoriado, você tem que fazer o que? A percepção, fazer fusão de sensores, testar sistemas de percepção. Muitas vezes é caro, e fazer deep learning, muitas vezes você não tem isso, então como que a gente faz isso aí? Então a gente tem, uma vez que a gente está com a segmentação, com as imagens que a gente colocou aqui, a gente tem que fazer os nossos algoritmos. Então, por exemplo, se eu pego várias imagens, eu posso fazer um algoritmo de classificar objetos e estimar a posição de maneira muito rápida. Eu consigo ali, objeto 1, 2, 3, posicionamento, de maneira rápida fazer isso. Então, observe que eu peguei aqui um objeto de chocolate e eu tenho os labels e posições de cada objeto, como que eu identifico esse objeto e a gente pode fazer um algoritmo de classificação dele, tá? E como que isso é possível? Porque cada vez mais está ficando mais fácil de trabalhar com machine learning, em todas as linguagens, inclusive no MATLAB Simulink. Você tem desde machine learning até deep learning. A diferença é que no machine learning você trabalha mais com outros tipos de algoritmo, mas você consegue no deep learning hoje ter mais capacidade de trabalhar com imaginamento. Então você tem, são diferentes approaches, tá, pessoal?
Isso aí não é certo, não é certo falar assim, qual que é melhor? Não, não existe melhor. São approaches diferentes que a gente tem que trabalhar e escolher durante nossos projetos e pronto. Então, como que a gente trabalha com, por exemplo, com Deep Learning? A gente tem os objetos de treino, faz o processamento, isso é o fluxo, tá? Faz o feature extraction, training, classifica e aí você tem o algoritmo, você consegue visualizar os resultados e aí, por exemplo, você tem os códigos em Simulink, MATLAB, e esse código Simulink MATLAB te dá os modelos de predição, você consegue visualizar. Aqui mais um videozinho para vocês verem. Então aí você vê que é um algoritmo que identifica, então identificou Sneaker, identificou RIS, identificou Crunch, identificou MM. Então você põe ali no vídeo, ele identifica, independente da posição. Por quê? Porque você já treinou seu algoritmo para aquilo e para a posição. Então veja que o usuário ele vai mudando a posição. Vou passar de novo para vocês verem. Ó, ele põe o sneaker, já identificou o sneaker. Colocou, já identificou o crunch, ele muda um pouquinho, aí pôs MM, aí ele vai trocar de posição agora, aí trocou, identificou RIS, então ele continua identificando, aí ele tirou MM, identificou porque estava fora da zona de identificação, aí depois de volta identificou. Como que isso é possível? Só usando algoritmos de Deep Learning, de Machine Learning, de Neural Networks, que ele usou diversas imagens e labels para ele poder fazer essa classificação. Então ele fez isso e aí ele ainda estimou a posição, observe que está estimada a posição dentro de um ambiente, tá? Claro que ele usou um Kinect nesse exemplo, um exemplo simples. Se você precisar, por exemplo, eu preciso fazer um robô com 6 graus de liberdade de posicionamento, então você vai ter que adicionar dados de profundidade, então assim, você tem que dosar o que você vai sensoriar, o que você precisa fazer para você trabalhar com isso. E uma vez a gente feito esse algoritmo, a gente tem que fazer o quê? Fazer a nossa, fazer o nosso planejamento e decisão. Então, uma vez que a gente identificou, a gente tiver um robô, a gente tem um mapa, a posição inicial final, tem um caminho que esse robô pode fazer, ele tem que ir de x, y até θ, até x, b, y, b, θ, b. Então, essa é a posição que o robô tem que fazer. Tá? Então, você tem, ou seja, da onde que ele tem que ir até onde que ele tem que pôr. E aí, uma das dificuldades muitas vezes é gerar pontos intermediários e obstáculos que você pode ter. Então, a gente pode usar aí algumas ferramentas. Para isso, a gente pode também planejar com Stateflow, fazer diferentes modos. Por exemplo, a gente pode primeiro fazer o controle, depois fazer o controle do grip, depois fazer o controle de cinemática inversa, depois fazer os controles de waypoints. Então, tem tudo isso aí. E aí a gente entra em controle. Uma vez que a gente fez todo o nosso algoritmo, está prontinho o nosso Motion Planner, já estou lá no Gazebo. Aí a gente gera o código. A gente pode pegar isso aqui, gerar e colocar num software embarcado com geração de código automática e tudo certo. Quando a gente projeta sistemas autônomos, uma das coisas muito importantes que a gente sempre fala, tenta na nossa ferramenta explorar o máximo possível das funções já existentes. Por exemplo, a cinemática inversa não é uma coisa muito simples. A gente já tem função de cinemática inversa na Robotics System Control, com Rigid Body Tree, com as jacobianas e tudo certinho. Explorar essas ferramentas, elas são importantes e elas vão te ajudar muitas vezes no desenvolvimento da aplicação, tá? A gente falou então de como construir sistemas autônomos. E por que eu fiz esse resumo? Porque assim, realmente é muita informação, tá? Então, vamos fazer um resumão. Quando a gente vai desenvolver um sistema autônomo, a gente tem que pensar no sistema de percepção,
ou seja, se a gente vai usar imagens, pensar qual algoritmo que a gente vai usar, ou testar vários algoritmos para descobrir qual que vai ser melhor ou pior. Uma das coisas que muitas vezes a gente fica em dúvida, que eu falei para vocês, eu vou usar dados ou modelos? Qual que é a melhor forma? Eu diria os dois. No começo você pode usar modelos, mas você tem que migrar para dados, ou você pode usar os dois, desde que seu modelo seja fiel ao que você quer. Existem desenvolvimentos que, claro, você tem que fazer praticamente uma grande parte em modelos, tal como o robozinho de Marte. Mas uma hora ele migra para protótipos e aí são usados dados reais. Mas o modelo é um grande auxiliar para você desenvolver o seu sistema. E ele auxilia muitas vezes você fazer geração de dados via modelos. Por exemplo, esse exemplo aqui da clínica virtual, que foi feito no MATLAB Simulink, eu não tinha 50, a pessoa não tinha 50 milhões de pacientes para testar. Então ele criou um monitor de glicose com uma agulha de insulina, onde ele, para fazer o teste do modelo, ele usou até um web service para simular 50 milhões de pacientes. Então essa é a grande vantagem do modelo, tá? E depois que você usa o modelo, você tem que captar dados. Como que a gente capta dados? Simulações, repositórios, em campo, laboratório, internet das coisas com comunicar diferentes dispositivos. E observem que tudo isso vai levar a gente a trabalhar com Big Data. Então, desde 2016B e 2017A, a gente tem tal arrays que são para a gente trabalhar com grandes volumes de dados. Por exemplo, de 4 GB até 100 GB, 1 TB de dados, com mais facilidades com mais desempenho computacional, para ter um desempenho computacional maior. Não existe lanche grátis, não existe almoço grátis. Quanto mais dados você tem, mais tempo seu algoritmo vai demorar para ser treinado e mais memória você vai consumir. Até hoje a gente já tem GPU, já tem outras coisas para acelerar esse desenvolvimento. Então a gente tem que ter isso aí. E como construir qualquer coisa autônoma? Foco na percepção, busca autonomia em lugares criativos. Comece a perceber o que eu quero construir de autonomia. Comece a buscar autonomia em lugares criativos, tal como o aparelho de glicose, que é um sistema autônomo. Uma vez que a pessoa está com a glicose alta, ele já injeta insulina. Escolha uma melhor abordagem para trabalhar com as suas predições, dados ou modelos, ou ambos. Inicia com modelo, depois passa para dados, ou vice-versa. Pegue os dados corretos. Não adianta você pegar 1 tera de dados e muitas vezes aquele dado não está correto. Você tem que reduzir esses dados. Às vezes você nem precisa disso. Você reduz seus dados, pega os dados corretos, ou seja, faz um data mining, usa as vantagens do Big Data, use simulação como dado suplementar. E uma vez pronta, escolha essa arquitetura para pôr em produção, use a capacidade do Model Based Design para gerar código automático e automatize a integração com sistemas corporativos de tecnologia de informação. E onde estão sendo usados toda essa informação que eu estou falando para você em diferentes sistemas? Manutenção preditiva. Você tem diferentes sensores, pressão, outros tipos de olhar, vibração, tempo, temperatura. Então você vem sensoriando tudo. Hoje em dia está cada vez mais lugares sensoriados. Uma vez você sensoriou, você faz o princípio plano. Esse aqui é um exemplo, por exemplo, de manutenção preditiva. Você com um normal operation, do meio o closely, e quando você precisa de manutenção, aí você consegue ter manutenção preditiva. Veículos de solo, logística, estão cada vez crescendo consumos, cortadores de gramas e outras coisas mais. A parte de defesa, ou industrial, agricultura, está com uma grande crescente aí, drones e muitos outros aí. Humanoides, manipuladores robóticos, robôs cirúrgicos, robôs colaborativos, robôs espaciais, imaginamento e robôs de
cuidados clínicos. Hoje está muito crescendo isso graças à situação que está o planeta, né? Então essa área médica vai ter um boom aí. Manipuladores industriais, até robôs humanoides, que muitas vezes é para pesquisa e desenvolvimento, mas tem bastante coisa. Veículos aéreos, drones com alimentação solar, defesa e monitoramento na área de defesa. Para entretenimento, quem que não gostaria de ter um drone para se divertir? Fazer reconhecimento e jamming, isso é na área de defesa. Jamming é quando você tem, por exemplo, que derrubar sinal de GPS, sinais de comunicação, então você tem essa parte de jamming. Hoje, inclusive, tem empresas que já estão falando em entrega com drone. O motoqueiro vai à porta da sua casa para você não ter contato por causa da pandemia. Ele pega o drone e leva até dentro do seu. Então, você tem essas vertentes. E então, agora sim, vamos começar um pouquinho. Foi um overview. Sei que às vezes parece um pouquinho chato, mas foi as informações que a gente precisava passar para vocês. Vamos começar a falar um pouquinho das ferramentas da Merfox. Quais ferramentas que nós vamos falar hoje? Nós não vamos falar de todas. Se tiverem ferramentas que não estejam aqui, vocês podem solicitar um workshop, um webinar, via e-mail para a gente, que a gente faz e prepara para vocês. Hoje, nosso intuito é falar do Automated Driving Toolbox, do Robotic System Navigation Toolbox, do ROS e do Sensor Fusion. São ferramentas que são usadas no branch que a gente chama de sistemas autônomos. Ele tem muita coisa para veículo, tem, mas ele pode ser usado para drones, braços robóticos e outras coisas mais. O Automated, nós vamos fazer um hands-on, vou fazer um exemplo com vocês, então nós vamos falar dele daqui a pouquinho. O Automated Drive Toolbox é o ADAS Toolbox, antigo ADAS Toolbox. Ele é usado para projetar, simular e testar sistemas autônomos, veículos e outras coisas mais. O Robotic Systems, aplicações robóticas. Mas observe que tem cinemática inversa. Às vezes você pode usar para outras coisas que não sejam um robô. O Navigation Toolbox, de planejamento e navegação. Vou mostrar um exemplo legal. O ROS, para você usar e simular e fazer deploy, fazer embarcar aplicações baseadas em ROS. E o Sensor Fusion Tracking Toolbox, fazer fusão de sensores e de rastreamento para você fazer projetos de simulação multissensores, posicionamentos e outras coisas mais. Então, eu vou abrir o MATLAB, o pessoal, se quiser abrir e acompanhar, tá? Podem abrir e acompanhar o MATLAB. Opa. Então, eu estou aqui com o MATLAB. Se vocês estiverem com o MATLAB aberto no comando Windows e não souberem, se você fizer doc, por exemplo, e dar um Enter, ele vai abrir o Documentation do MATLAB. Eu gosto muito dessa documentação, é uma das melhores documentações de qualquer software que eu já vi na minha vida. Tem muita coisa dentro dessa documentação. E como eu falei para vocês, aqui a gente tem, aqui ó, dentro das aplicações tem diversas, tá vendo? Tem Robotics and Autonomous Systems. Se a gente abrir, tem quais? Automated, Navigation, Robotic, ROS e Sensor Fusion, que é o que eu acabei de falar para vocês. Então, vou mostrar um pouquinho de cada uma. Vamos começar com o Automated. O Automated, ele tem aqui algoritmos para projetar, simular e testar sistemas autônomos e ADAS. Você pode verificar e testar sistema de lidar, percepção, com fusão de sensores, path planning, controle de veículos e outras coisas mais. Tá, esse aqui é o ADAS. Então aí você tem aqui diferentes aqui, o Get Started, Ground Truth, Perception, Tracking, Geographic Planning, Driving Scenario, Simulation. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho no hands-on com esse Driving Scenario, mas antes da gente entrar nele, vamos ver outras coisinhas antes. Deixa eu voltar aqui. Dentro do Navigation, vamos no Navigation. Ele provê algoritmos e ferramentas de análise para projetar movimentos, navegação, sistemas de navegação. Então você pode ter sensores, estimação de localização e posicionamento, mapeamento 2, 3D, o SLAM,
que é Simultaneous Localization Mapping, 2 e 3D, planejamento de movimento, transformação de coordenadas e trajetórias, quaternos, matriz de rotação e outras coisas mais. Quem estudou matriz de rotação muitas vezes sabe que isso é uma matemática grande para fazer, então ele tem todas as ferramentas aí já prontas. Então se a gente vier em Get Started, você tem aqui, quem quiser depois pode entrar nos vídeos e ter um overview. Então ele tem aqui, então ele tem alguns tutoriais como de exemplos que vejam rotação, orientação em quaternos, introdução e simulação de EMU. EMU é bem legal, quando se a gente clicar aqui, ó, ele abre um exemplo. Ele mostra como que a gente simula uma EMU. O pessoal que está desenvolvendo, meu EMU está presa na China. Pega a especificaçãozinha dela e simula. Quando ela chegar, você usa ela. Enquanto isso, para você não ficar parado, você pode pegar sua EMU e fazer simulação. Então esse aqui é um exemplozinho de simulação de EMU. Você configura seus giroscópios, tudo isso e você pode simular. Simulação você pode fazer ideal ou até as aproximações da EMU podem ser muito precisas. Se você configurar ela certinho, a simulação ela tem uma fidelidade muito grande, tá? Então ele usa isso aqui, EMU Sensor. Mas não é esse aqui que eu vou mostrar para vocês, não. Um que eu quero mostrar para vocês é esse exemplozinho aqui, ó. Plan Mobile Robot Paths Using RRT. Se o pessoal, não sei se já chegou aí, esse exemplozinho ele faz o planejamento do caminho do robô usando Rapidly Exploring Random Tree para planejar e coisar. Então a gente põe aqui, se a gente puser Open Live Script, a gente vai abrir o nosso exemplo aqui no MATLAB, tá, pessoal? Não sei se vocês estão acompanhando, se vocês quiserem ir fazendo. Quem não conhece esse Live Script, ele é uma melhora do nossa função .m. Ele faz as mesmas coisas que uma função .m, mas você já pode fazer em forma de relatório. Então você consegue escrever e colocar código. E aí depois você pode já até salvar em PDF, Word, HTML ou LaTeX. Então a gente vem aqui, tem aqui o Live Editor, você pode tudo. Primeiro ele faz o load do nosso Office Area Grid Map. Ele mostra, aí ele seta o Start, o Goal. Vai mostrando, vai plotando o Start e o Goal das posições do robô. Define o espaço de estados. Planeja o caminho, o path, com o planner. Planeja o planner, faz a interpolação. Eu vou rodar para a gente ver aqui. Já já a gente... Ele começa da busy, observa que ele está rodando aqui. Pessoal, se estiver tendo, às vezes, demorando no computador, é normal. Aqui eu já estava aberto os exemplos, então ele está mais rápido, então já está carregando na memória. A primeira vez que você abre tudo, ele demora um pouquinho mais. Mas então, depois você vai ver que vai ser mais rápido. Então aqui, observa que a gente abriu o nosso grid aqui primeiro. Tá? Uma vez aí a gente definiu o estado, ele plotou o grid. Aqui está o nosso plot, o start e o goal. Ó, o start aqui. E o goal. Não, start aqui, o goal aqui. Tá vendo? Então o que a gente tem que fazer? Qual que é o planejamento do nosso caminho? A gente vai criar o validar
o validator map, tá? Com a validação de distância de 0,05, tá? Então você cria um objeto que é validator occupancy map. Aí vai perguntar, Eloy, o que faz esse validator occupancy map? Se vier aqui, doc validator occupancy map e buscar aqui, ó, quando você faz o doc, ele busca as informações, ó. Ele é um validador, um validador de estado baseado num grid mapa 2D. Tá? Então aqui a gente tem o state space, o mapa, que a gente já tinha aquele mapa. Então aqui é um exemplo que ele usa, por exemplo. Você carrega o mapa, que é o que a gente já tem, que é aquele mapazinho, com o Occupancy Map e dá um show, que a gente mostra o mapa, igual a gente fez. Se a gente especificar o course, a gente pega o path, hold on e plota o path aqui, a gente mostra. O validator, ele vai fazer essa validação, ele vai mostrar então aqui, ó, que aquele não está validado o nosso path, tá vendo que ele tem um bloqueio aqui, então não tem como usar esse caminho. Então para isso que serve essa função. Aí a gente tem um planner, que ele cria o path planner e o máximo de conexão distância, maiores estados, faz tudo isso e a gente plota o mapa. Então a gente vê aqui, ó, o planejamento nosso com essas duas funções. Eu estou passando rápido, porque nós não vamos fazer o hands-on com isso aqui, isso é mais para mostrar para vocês as capacidades da ferramenta, vocês podem depois mexerem nesses exemplos. O pessoal aí tá com trial, pode mexer à vontade e ver, tirar dúvidas depois por e-mail. A gente então tem aqui outros planos, outras coisas, mais informação interpolar. Então, é isso aqui que tem o Navigation Toolbox. Esse é o Navigation Toolbox que eu mostrei para vocês. Mas tem outras ferramentas, que elas são bem legais aí do Navigation. Se vocês verem até em exemplos depois. Tem aqui exemplos de rotação, orientação em quaternions, introdução para simulação IMUs, esse Plan Robot Path que a gente acabou de fazer. Tem modelos, tem magnetômetro, tem detecção de ruído, tem localização e estimação. Então a gente pode usar IMU e GPS Fusion for Inertial Navigation. Deixa eu abrir esse doc aqui, eu não vou rodar, mas a gente pode usar, por exemplo, IMU e GPS Fusion for Inertial Navigation de UAVs. Então, se vocês olharem esse exemplo, ele vai ter aí até com visualização gráfica, tudo isso aí, visualização 3D. Esse é o Navigation Toolbox. Tá? O outro que a gente vai ver também, que é bem legal, é o Robotic Systems Toolbox. O Robotic System ele provê algoritmos e ferramentas para projetar, simular e testar manipuladores robóticos, robôs móveis, humanoides e outras coisas mais. Tem cinemática inversa, tem cinemática direta, tem geração de trajetória, de colisão, tem o AV, Algorithm Design Guidance, tem outras coisas mais. Vamos ver aqui os exemplos que tem aqui. Você tem aqui, ó, 2D Path Tracing com cinemática inversa. Você tem trajetória control. Tem toda uma gama aí de modelos. Eu não vou rodar porque às vezes vai demorar um pouquinho e vai fugir do plano que a gente tem aí de estar desenvolvendo, mas vocês podem explorar esses demos aí. E se tiverem dúvidas, pode perguntar. Para o AV, então a gente tem também para o AV, quando a gente fala robótica, só para robótica, não necessariamente só para robô. Robotics para aplicar em diversas coisas. Depende do que você precisa.
Nós temos também o ROS Toolbox para fazer conexão com o ROS, criar redes, nós e outras coisas mais. Se a gente vir em exemplo, eu gosto de mostrar mais exemplos do que ver, né, do que o help. O help vocês podem acessar depois até online. Mas, por exemplo, aqui, esse aqui é um get start com ROS. Só para ver, ó, se você fizer um ROS init, você inicializa e cria um ROS master. Inicia um global. Você tem aqui o MATLAB Global Node, você tem os nós que você vai aplicar e tudo isso. Então, o ROS Toolbox ele é para essas aplicações aí usando o ROS. Não tem muito segredo. E a última ferramenta, uma ferramenta bem legal. Deixa eu voltar aqui. Que é a Sensor Fusion Tracking Toolbox. Ela é muito parecida com o Navigation, mas elas são algoritmos mais focados em fusão de sensores e rastreamento. Então, você dentro disso aí você tem já modelos de sensor de MO, GPS, radar, acústico, RF, outras coisas, já tem geração de cenários de trajetória, sistemas de coordenadas, diferentes aplicações com conexão. Então vamos ver os exemplos que tem aqui. Então, por exemplo, se eu quiser usar para autônomos, sistemas autônomos, fazer tracking de veículos usando lista de pontos, usando LiDAR. Você fazer stand object, track to track, fazer fusão de radar e LiDAR, fazer usando LiDAR e dados no Simulink. Então você vê aqui, fazer vigilância marinha. Então você tem uma gama de ferramentas que você pode usar, tá? Com esse exemplozinho aqui. Filtros passa baixa, introdução, então depois vocês exploram a ferramenta. Esse aqui é o que a gente tinha para mostrar de ferramentas. Mas eu quero mostrar uma ferramenta para vocês bem legal, que agora é o que a gente vai fazer no nosso hands-on. É o Automated Drive System, que é gerar cenários. Esse aqui é um vídeo, vê só. É um carro, ele tá aqui. Você tem um sistema de visão, você tem um sistema de radar e você tem os objetos sendo rastreados. Esse aqui é o vídeo do lado esquerdo. Do lado direito é o Bird's Eye Plot. Então observa aqui, ó, a bolinha vermelha é a detecção do radar. O triângulo é o Vision Detection. E o quadradinho são os Tracked Objects, ou seja, são a fusão, é o radar, é o track com a fusão entre visão e radar. Tem o History e o verdinho são os Most Important Objects. E além disso, tem os Lane Boundaries. Ele também está, se você ver aqui na linha amarela, ele está rastreando. Observa que aqui é o Bird's Eye Plot. Então você tem o Bird's Eye Plot que faz esse gráficozinho da direita aqui. Quando a gente faz, como que a gente faz, por exemplo, para desenvolver um cenário? Digamos que eu não tenho esse vídeo, mas eu quero começar já a simular cenários para o meu sistema de visão. Eu quero testar, por exemplo, se no cenário X eu consigo fazer um sistema de visão Y, se no cenário Z eu consigo fazer um sistema de visão em radar, e assim vice-versa, se aquilo tem capacidade para detecção, ou seja, eu quero simular um cenário. Existe a possibilidade, por exemplo, aqui a gente vê aqui, digamos que eu tenho um carro vindo aqui, eu quero simular um cenário de um carro virando à esquerda e o outro vindo reto. Tá? Ou eu quero simular onde que o sistema de visão vai aplicar se eu colocar na frente do carro. Então, uma das formas de a gente fazer é usando o cenário Driven. Tá? Esse cenário Driven é muito legal. Você consegue criar um cenário
exportar para a função MATLAB ou Simulink, gerar os objetos para você trabalhar com esses cenários e até aplicar outros tipos de algoritmos de fusão, e pode importar os objetos para o seu sistema. Então, vou pedir para vocês abrirem então os MATLAB Simulink. Então, nós vamos ver o cenário. Se vocês estiverem no Home, vocês vêm aqui na abazinha aqui, chama Apps. Você vier em Apps, você clica aqui, ó, abre ela, procura aqui o que a gente chama de Driven Scenario Designer. Deixa eu dar um CLC. Vou limpar aqui meu workspace enquanto está abrindo meu Driven Scenario Design. Ele vai abrir uma telinha dessa daqui. Enquanto eu limpo aqui, enquanto vai abrindo de vocês aí, eu vou limpando. Então, esse Driven Scenario App, ele tem essa carinha aqui, ó. Se vocês vierem no Doc Driven Scenario, se vocês vierem no Doc e quiser mais informações desse Driven Scenario, no Help ali, vocês conseguem nessa documentação ver o que tem ali, enquanto ele vai abrindo. Se vocês verem, ó, Driven Scenario Simulation. Então, Driven Scenario Simulation, tá? A gente tem várias opções aqui do que fazer, inclusive em ambiente 3D. Eu não vou fazer um ambiente 3D para vocês, mas eu vou mostrar como que a gente faz isso aqui. Se vocês quiserem, não quero ir lá naquele app, se você digitar Driven Scenario Designer direto no Command Prompt, aqui, ele já vai abrir aquela telinha lá que vocês abriram também. Tá, então vamos fazer aqui um exemplozinho. O que é a ideia aqui? Aqui eu tenho meu Driven Scenario Designer. Eu posso adicionar estrada, eu posso adicionar atores, carro, caminhão, bicicleta, pedestre, barreira, criar um novo ator. Eu posso adicionar câmera, eu posso adicionar radar. Eu posso ter visualização 3D, só que aí para ter visualização 3D, ele vai usar um Unreal Engine. Eu optei para não fazer nesse web, né? Porque é um carregamento pesado, ia ficar muito pesado e eu acho que ia acabar travando o computador, porque tem muita coisa aberta aqui. Então, vamos fazer um exemplo mais simples. Como que a gente faz? Se a gente vir aqui clicar Add Road, aí eu falo, eu quero que minha estrada comece aqui nessa ponta, travou. Deixa eu voltar aqui, pessoal, travou um pouquinho o computador. Você clica aqui no Add Road e puxa, clicou e puxa ele aqui, ó. Clica uma vez, vem aqui, você clica uma vez, solta o clique, puxa e clica. Aí você vê que ele faz isso aqui. Aí você der um Enter, ele vai criar a estradinha pra gente. Bem simples. Clicou uma vez com o mouse, solta, vem até onde você quer a estrada, clica outra vez, aperta o Enter e vai fazer essa estrada. Aí, a gente pode pensar assim, mas é uma reta, se eu quiser fazer uma curva. Se você vier com o botãozinho direito aqui, ó, Road, aí você põe do The Road Center e puxa. Aí eu fiz uma curva. Isso aqui é a minha estrada, minha curva que eu acabei de criar. Tá vendo do lado esquerdo que está escrito Road? Eu posso criar quantas estradas eu quiser. Isso aqui tem
tem o... Se eu fizer rolar com a bolinha do teclado, ele puxa o zoom, eu posso trabalhar com o zoom aqui em cima, tá vendo? Vou fazer um fit. Do lado esquerdo eu tenho a configuração. O nome, se eu quiser mudar o nome, vou deixar road, mas tá aqui. O tamanho dela, se eu abrir aqui, eu tenho lanes. Tá vendo que eu não tenho nenhuma lane aqui, nenhuma linha separando a rodovia? Então, nenhuma. Se eu clicar com o botãozinho direito aqui, ó, em cima da rodovia, só um pouquinho de paciência, pessoal, que começou a ficar um pouquinho lento. Vocês podem adicionar o centro que a gente adicionou, pode fazer desabilitar interações e outra coisa. Mas você abriu a lane aqui, ó. Se eu vim aqui colocar número de pistas, número de lanes, editei 2 e dei um enter, observa que eu tenho 2 pistas. Ah, mas se eu quiser com 3, 4, você vai aumentando. Aí aqui eu posso escolher lane 1 driving, lane 2, os tipos. Se ela é sólida, marcador 1, dash de ou sólida. Eu posso escolher a cor dela. Se ela é de driving, parking, board, shoulder restrita. Vou pôr o marker 3. Então, ela criou uma lane. Esse aqui é uma das pistas que a gente tem aqui, que a gente adiciona, tá? Agora nós vamos fazer diferente. Agora nós vamos adicionar um carro. Então a gente vai pegar o carro e adicionar lá o carrinho no na nossa lane aqui. Só mostrar para vocês o que é o type. Da border driver. Então vamos adicionar agora um ator, um carro. Então vou adicionar um carro. Cliquei no ator. E clico onde vai estar adicionando meu carro. Eu vou adicionar ele daí na basezinha aqui do meu cenário. Adicionei o carro. Aqui a gente pode adicionar a trajetória para ele do lado direito. Tá vendo aqui que a gente tem eu posso escolher o nome, a classe, se é carro ou truck, o tipo, se eu quero um sedã, um muscle, um SUV, uma pickup truck, um hatchback, um cuboid. Posso escolher a cor dele. Esse aqui é o que a gente chama de Eagle Vehicle, tá? Tem as propriedades dele. Se vocês vierem em cima do azulzinho aqui, ó, clicar nele aqui uma vez e botãozinho direito, se você vier por add waypoints, eu coloquei, eu vou com esses waypoints, eu vou fazer a trajetória que eu quero que o meu veículo faça. Essa é a trajetória que eu quero que ele faça aqui, ó. Quero que ele venha até aqui.
aperto Enter. Essa é a trajetória que eu quero que o meu veículo faça. Então, aqui do lado esquerdo eu tenho o canvas, o cenário, e do lado direito eu tenho a visão cêntrica. Tá? Então, vocês veem o meu carrinho. Se eu der um run, você vai ver na direita o carrinho. Ele já veio configurado com 10 km por hora. E você vê ele caminhando aí no nosso cenário. Esse é o nosso cenário de direção. Eu coloquei uma constante speed de 30 metros por segundo, vou por 10. Eu posso mudar as velocidades entre waypoints, se eu quiser, só tirar esse aqui, constant speed, e colocar. Então vamos voltar aqui para o início, go to start. Vamos pôr mais um carrinho. Agora nós vamos pôr um outro carro. Agora a gente põe ele aqui, nessa pontinha. Add the waypoints, ele vai fazer o caminho contrário. No último você vem, aperta o Enter que ele solta. Vou pôr aqui 10 também. Então esse aqui, se a gente rodar, observa que aqui no lado direito os carrinhos vão se cruzar. Que a gente está na Ego Center. Ego é o carrinho 1, esse carrinho azulzinho que eles chamam de Eagle. Vocês vão observar esse carrinho. Olha lá, cruzado. Uma margem. O outro meio que saiu da pista. Esse cruzado deu uma travadinha. Observe que ele deu uma travadinha, mas é o computador que está com muita coisa. O meu computador está com muita coisa rodando. Vamos deixar ele terminar. Eu vou aumentar um pouquinho a velocidade deles para eles irem mais rápido. Olha lá. Tá lá chegando os dois. Chegou o azulzinho. Chegou no waypoint. O vermelhinho tá chegando no waypoint dele lá. Acabou. Então é a simulação Gold Start. Então essa simulaçãozinha que a gente tem do nosso carrinho, tá? Então é isso aí. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos adicionar um pedestre. Vamos adicionar um pedestre. Vamos pegar aqui no meio. Aqui um pedestre. Adicionei ele. Se a gente aproximar, ó, eu vou aproximar, estou aproximando com o mouse. Botãozinho direito, add waypoints, eu quero que ele atravesse aqui, ó. E dou enter. Tá, esse aqui é meu pedestrezinho aqui. Opa, eu fiz coisa errada aqui. Eu mudei para uma lane, na verdade é duas.
Aqui tem as lanes lá, voltou. Vamos voltar ele aqui. Agora, no nosso driving cenário, tá, pessoal? Qual que é a ideia agora da gente fazer isso aqui? É a gente colocar, então, a câmera e o radar. Então, vamos pôr uma câmera e 2 radares para que a gente detecte os elementos aqui e o que a gente vai detectar com isso tudo aqui. Voltando aqui, se eu clicar aqui na casinha, ele faz o fit. Então, se eu clicar aqui no Igor, no carrinho, e pôr a de câmera, ele vai abrir aqui, ó, o sensor canvas. Onde que eu quero pôr minha câmera? Na frente, em cima, aqui, eu escolho o posicionamento. Então, eu vou pôr bem aqui a minha câmera. Então, ele vai adicionar o sensor. Adicionou um sensorzinho de câmera. Então, você já vê que ele criou um bird's eye plot ali. Depois a gente vê esse bird's eye plot. Olha lá. Então, essa é a visão da nossa câmera em cima do coisa. Vamos adicionar radar. Vou pôr um radar aqui. Observe, então, ele está aqui. Eu posso girar meu radar. Vem aqui, ó. Puxo ele, vou puxar ele para cá. Vou pôr ele a mais ou menos 30 graus aqui. E vamos pôr mais um radar. Então, vamos usar 3 sensores. Puxei. Põe mais ou menos 30 também. Aí. Soltou. E esse aqui é o nosso carrinho, certo? Então, esse aqui é o nosso radar. Eu tenho o radar e o sensor de visão. Eu posso vir aqui, ó, e mudar, por exemplo, o placement, a câmera settings, por exemplo, focal length, principal ponto, os painéis de detecção, se são objetos e lanes, ou só lanes, vamos por objeto lane, probabilidade de detecção, falsos positivos, os limites de detecção, se é sensor ou Eagle, os limites sensores, as características da lane, accuracy, noise settings, ou seja, qual que é o accuracy e noise settings. Então a gente tem se eu vou ter ruído ou não vou ter, se eu vou ter tudo isso aí. Eu vou deixar a default, depois se vocês quiserem vocês podem mudar. O radar tem também as mesmas coisas. Os parâmetros de detecção, accuracy, noise, advanced parameters, a taxa de falso alarme, probabilidade de detecção e outras coisas mais. Então a gente vai rodar. Então aí quando a gente roda agora, a gente pode ver, observa aqui no lado direito do Bird's Eye, que ele vai plotar aqueles símbolos de detecção em vermelhinho, essas bolinhas vermelhas que aparecem, as detecções do radar. E azulzinho são as detecções do sistema de visão. Observe que o sistema de visão, a que apareceu um azulzinho aqui no meio, ele identificou o pedestre. Então, ele detectou o pedestre, tá? E observa que também ele já está detectando a lane, a linha. E o radar também está detectando o outro carrinho. Deixa eu dar um pause. Outro start. Eu vou aumentar a velocidade dos carrinhos. Deixa eu pôr aqui pelo menos uns 20 para a gente ir um pouquinho mais rápido na simulação. E aí eu dou run. Então ele vai um pouquinho mais rápido. Então eu consigo simular diferentes cenários. Como que eu vou simular meu cenário? Com radar, câmera, como que funciona o meu cenário de driving, de sistema autônomo aí, né?
Isso aí é a ideia do... Então, observa que ele está indo aí. Então, esse aí é o meu cenário autônomo. Eu vou dar uma parada para a gente avançar agora um passo a mais. Não é só isso, deixa eu voltar para o início aqui. Eu posso salvar meu cenário como um cenário file. Eu posso salvar os componentes individuais, posso salvar os atores, tudo. Eu vou salvar todo o cenário aqui. Vou salvar no meu... Põe o nome que vocês quiserem, depois demo cenário. Aí salvei. Ele tem uma função muito legal. Quem quiser depois pode testar o 3D, é só clicar nesses botõezinhos. Eu não vou fazer, senão vai ficar travado, vai demorar muito e não vai dar tempo. Eu posso fazer o que? Gerar minha MATLAB Function. Se eu clicar aqui, se vocês quiserem clicar, ele vai gerar. Exportar só os dados sensores. Exportar o modelo de Simulink do cenário e sensores. Ou exportar o modelo somente do Simulink somente para os sensores. Então, não é só isso. Então, eu vou fazer Export Simulink Model, vou exportar tudo, vou chamar tudo Simulink. Vou clicar aqui, ele já vai criar, eu acabei de clicar, ele já vai criar o nosso modelinho aqui, ó, gerando nosso modelo em Simulink. Então, ele demora um pouquinho e ele já vem com os bloquinhos de Simulink. Eu poderia fazer isso para o MATLAB também, sem problema nenhum. Ele já gera os bloquinhos ali do cenário, que é esse cenário da pista, com os atores, que é os carrinhos e os sensores, tudo, e o pedestre. E a vantagem qual que é a vantagem de fazer isso? Uma vez eu gerei o cenário e validei aí, eu joguei para o Simulink, aí eu já posso começar a criar e trabalhar meu sistema autônomo. É para isso que serve o cenário driven. Entendeu? Então, essa é a vantagem. Ele demora um pouquinho para fazer essa geração. Ó, está gerando, terminando de gerar o modelo. E gerado o nosso modelo. Então, observem que ele tem o cenário reader, que é o nosso cenário, e os geradores de detecção, que ele vem os atores, as lane boundaries, e a saída dele é o que? As detecções da câmera, da lane, do radar, do objeto. Aí aqui agora a gente vai pôr as portinhas aqui. Opa, não é input, não é output. Para a gente poder visualizar o board eyes no Simulink também. Vou mostrar para vocês como faz isso aqui. Você vem aqui Output. Liga. Está um pouquinho travado. Aí. Eu dei Ctrl C, Ctrl V, tá, pessoal? Aqui. Quem quiser saber como que eu fiz, é só clicar e escrever Output, que ele faz a busca automática aí no Simulink. Puxei. Aí, para a gente fazer o Bird Eye Detection, eu tenho que fazer o log desses sinais. Então, eu clico com o botãozinho direito em cima da linha aqui, ó. Põe Log Select Signal. E faço isso aqui para todo mundo. Aqui, log select signal, log select signal, log select signal. E se a gente clicar nos blocos, eu vou abrir aqui os bloquinhos para vocês verem. Eu dei 2 cliques no cenário header. Observe se eu pego um cenário de arquivo, tá?
de arquivo de workspace. Como eu salvei demo cenário.match, eu puxo ele, aí eu falo quais são os sistemas de coordenadas que eu quero. Se eu quero a fonte do ego veículo primeiro do cenário, eu posso pôr um externo, o sample time, as boundaries da lane, eu posso fazer todas as configurações. Se eu abrir aqui, eu tenho a câmera, o radar e o radar 1, e eu servo isso aí. Então, rodar essa pequena. Vou pôr para dar run. A primeira vez ele demora um pouco mais mesmo para dar run, depois ele fica um pouquinho mais rápido. Ele está dando autosave. Acabei não salvando, mas não tem problema nenhum. Aí a gente vai salvar, vai rodar, né? Na verdade. Aí tá vendo aqui, ó, Bird's Eye Scope logo em cima em Review Results. Ele vai dar o nosso, se você clicar depois que rodar e fez o Log Signals, a gente vai abrir o Bird's Eye e você vai conseguir ver o mesmo gráfico que a gente estava vendo no Living Scenario, só que aqui no Simulink. Tá compilando. Como eu falei, a primeira vez demora um pouquinho mais, porque ele tem que compilar, inicializar, propagar sinais, e aí depois ele vai mais rápido. O Simulink tem essa, mas ele não é demorado assim não. O tempo inteiro. Só a primeira vez que você roda, ele demora um pouco mais. Depois a simulação vai fluir tranquilamente. Agora está dando running, então ele está rodando. Aqui embaixo está escrito running. Está rodando nossa simulação. Rodou 10 segundos, você pode pôr rodar quantos segundos você quiser. Aí se a gente clicar em Bird Eye Scope, ele vai abrir esse scope aqui. Aí a gente dá um Find Signals. Como a gente fez o log, os sinais devem aparecer aqui na nossa esquerda. Tá aqui o nosso gráfico. Bird's Eye. A gente pode fazer o run dele e ver. Tá aqui, tá. O ator 1, ego, veículo 1, radar, radar 2, tudo isso aqui. Na hora que eu dei o play, ele vai fazer o que? A simulação do Simulink. Vou pôr a legenda aqui. Posso ter coordenadas Word, coordinates ou não. Está inicializando e vai rodar aqui nosso pequeno Bird's Eye. Então aqui em azul é a cobertura, em vermelho a cobertura do azul do visão, vermelho do radar, bolinha azul detecção do visão, bolinha vermelha detecção do radar. Olha lá, aqui você observa que ele detectou o carrinho, a visão já tinha aqui no meio pedestre. Então você tem toda essa capacidade aí. Aqui nós
Estamos em World Coordinates. Aí eu dou, pronto, passou, deu um stop aqui. Se a gente clicar World Coordinates, a gente consegue ver uma outra visão. Aqui a gente está na coordenada do veículo, aqui está a coordenada global. Do lado direito. Vamos rodar de novo para vocês verem a diferença. Serializando e rodando. Então você vê na coordenada do veículo e na coordenada do global. Ali está um pedestrezinho, não sei se vocês viram, que está passando bem aqui no meio. Então essa é a ideia, tá? Mas, olha que legal, a gente já está quase finalizando, pessoal. Deixa eu abrir o Library Browser, se a gente vir no Library Browser, porque eu falei um pouco para vocês de como que a gente funde o sensor. Ali a gente não está fundindo os sensores, certo? A gente está trabalhando com o quê? A gente está trabalhando somente com o sensor, mas sem fusão. Se a gente vir aqui no Automated Driven Toolbox, a gente tem aqui alguns elementos, né, que a gente pode usar. Ou a gente pode montar esse cenário direto no Simulink, tudo. Ou a gente pode, por exemplo, pegar esse Detection Concatenation, puxa ele aqui, e vou pegar o Multi-Object Tracker. Aí agora a gente vai ver uma vantagem muito interessante. O Detection Concatenation, eu vou pegar duas detecções diferentes. Vou pegar uma câmera e um radar. Vou usar dois só. Tá? Eu poderia usar três. Vamos usar os três. Então eu tenho três sensores. Esse aqui é para concatenar três sensores. 1, 2 e 3. A câmera, radar, radar. E eu vou pegar o que? Eu vou fazer o que? Eu vou usar esse Multi-Object Tracker para fazer a minha fusão deles. Dou 2 cliques. Opa, aqui dei 2 cliques. E vou usar minha fusão do... Vou pôr alto no Prediction Time Source. E vou usar um filtro de inicialização. Ele está aqui, ó. CVKF. CVKF, esse aqui é um filtro. Eu vou até mostrar para vocês. Deixa eu só vir aqui no MATLAB, no Help. Ó, init CVKF. Eu fui no DOC. O init CVKF é Create Constant Velocity Kalman Filter for Detection Report. Tá? Então ele é um filtro do Mate Drive Toolbox para fazer a minha detecção. Mas eu quero usar esse aqui, o init CT Constant Turn Rate Stand Common Filter. Vamos usar ele. Vamos primeiro puxar aqui. Tem que fazer o log. Vou abrir aqui. Olhou. Vamos pôr esse aqui. E dou um OK. Então eu posso pôr uma função que eu quiser aqui. Eu posso usar outros tipos de detecção. Ele usa um algoritmo aqui. Ele até fala aqui, ó. Ele aceita detecções de múltiplos sensores usando o GNN, Global Nearest Neighborhood Criterion.
Vamos dar um run. Vamos ver se vai dar problema. Vamos lá no Bird's Eye. Scope. Observe que como eu fiz uma mudança, ele demora um pouquinho mais de novo, porque ele tem que modificar algumas coisas. Não. Na verdade é o seguinte, eu não consigo detectar dois radares ao mesmo tempo, fazer dois radares e depois por um detection concatenation de dois radares de novo. Então eu só vou usar o radar e o vision, que ele deu um errozinho aqui, ó. Eu tenho que fazer concatenar radar com todos os radares, para depois concatenar o resultado da concatenação dos radares com o visão. Senão ele vai dar um erro no filtro, é uma especificação do filtro que usa aqui. Tem um exemplo que mostra todo esse processo que tem que ser feito, tá, pessoal? Só um segundinho que ele está dando um pequeno problema aqui na configuração. Ele está dando um erro na detecção. Eu liguei errado. Esse aqui que eu queria. Tinha ligado no lane, no object. Então ele está rodando. Observe que agora aqui eu tenho mais um elemento que é o track, um quadradinho, que eu não tinha antes. Agora eu tenho, que é o resultado da fusão entre o radar e o meu sistema de visão. Então agora eu tenho esse resultado aí. Está inicializando e ele já vai fazer o running. Então antes a gente não tinha. Então agora o multi-object tracker que a gente acabou de criar, ele aparece aqui como o nosso objetinho de rastreio. Então na verdade ele faz uma fusão de sensor aqui. E aí ele vai inicializar e vai rastrear. E aí a gente vai conseguir ver aqui quando ele tiver fundido, que tiver um rastreamento, ele vai ver um quadradinho também, além dos outros, só de visão, de radar e outras coisas mais. Só um pouquinho de paciência.
já que ele roda. Bom, enquanto ele está inicializando, pessoal, se vocês tiverem perguntas aí e quiserem ir postando, eu já posso ir respondendo elas. Tá rodando ali agora. Mas já vão postando, quem quiser tiver perguntas, alguma dúvida, pode perguntar. Observa então, olha lá, observa que tem um quadradinho bem aqui, apareceu aqui um quadradinho. Então esse aí foi o resultado de uma fusão entre o sistema de visão e o radar. Então essa é a ideia aí do Automated Vision e outras coisas mais. Tem muitas outras funções. Tem a parte de você pode buscar no estradas e importar isso para o cenário. Então eu tenho uma estrada importar em XML, XODR e outras coisas mais. Então você pode fazer essas importações aqui, ó, ele teve um monte de detecção aí. Observe que aumentou bastante, então é importante a gente trabalhar com fusão de sensores também. Eu posso montar o cenário que eu quiser e ir trabalhando. E uma vez eu montei esse cenário, como eu estou no ambiente Simulink, eu posso já ir trabalhando com o sistema de decisão, de controle. Eu detectei um pedestre, eu freio, eu detectei, eu paro, então eu consigo fazer toda essa manipulação e trabalhar com o meu sistema de automated drive. Vou dar um stop aqui para a gente continuar. Tem muitas outras funções. Esse workshop, pessoal, ele foi só mais para mostrar um pouquinho das funções que você tem. Tem uma pergunta aqui da Mariana. Eu posso montar meu cenário primeiro no Simulink? Pode. Você tem aqui, ó. Se você abrir o library aqui, ó, e vir aqui, ó, você tem aqui, ó, Drive Scenario Sensor Modeling. Eu consigo montar todo o meu cenário aqui direto no meu Simulink. Eu consigo montar cenário 3D. Então, se eu puxar aqui, ó, tem aqui a configuração do cenário 3D, simulação 3D de LiDAR, simulação 3D de fisheye, simulação 3D de câmera, de radar e do veículo. E isso aqui ele usa um Unreal Engine. Eu recomendo, se vocês quiserem testar, tem um demo desse aqui. Se vocês entrarem nos exemplos do Automated Drive, pessoal que tiver essa trial, tiver essas bibliotecas, se vocês vierem no cenário. Aqui, ó, Visualize Automated Parking Validate using 3D. Você consegue fazer isso. E ambiente 3D, ele fica muito mais visual. Esse exemplo aqui, ó, simulando um ambiente em um sensor 3D. Você já pode fazer tudo isso no Simulink. Ó. Você tem a configuração, o fisheye, você tem aqui o target, a velocidade que ele está. Aqui um exemplozinho, depois vocês podem abrir esse exemplo e aí ele vai mostrar para você no ambiente 3D tudo isso que eu mostrei. Eu não mostrei no ambiente 3D porque realmente a simulação ia ficar pesada e como eu estou com um monte de coisa aberta, ia acabar prejudicando esse workshop. Mas aqui tem a simulação. Tem aqui controle do veículo. Então, por exemplo,
Se eu quiser fazer um controle lateral usando o de Stanley ou o controle longitudinal de Stanley, eu consigo fazer e aí trabalhar com o sistema de hadas aí do Automated Driving. Vocês devem estar também com o Navigation Toolbox, que ele tem aqui algoritmos de controle, multissensor de posicionamento, AIRs e modelos de MU, então eu posso trabalhar tudo isso, coordenadas. Vocês devem estar também com o Robotics, que ele tem o gazebo, mas eles têm manipuladores robóticos, móveis e outras coisas. E vocês também estão com o ROS, mas o ROS é mais para a parte de trabalhar com ROS, né? Não foi o foco desse workshop. E vocês têm também o Sensor Fusion, que é esse aqui que tem multisensores também, AIRs e modelos de sensor IMU. Nós vamos enviar aos participantes certificado de participação. Tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida e quiser perguntar, por favor, fiquem à vontade. Era isso aí que a gente tinha para fazer. Se vocês tiverem dúvida durante a trial ou outras coisas, vocês podem entrar em contato comigo, o pessoal do OpenCard, o pessoal do suporte. Agradeço aí o Bruno e a Fernanda pelo help e aí pela ajuda durante esse workshop. Agradeço a participação de todos, desculpa ter passado um pouquinho do tempo programado. E é isso, muito obrigado. Tenham um ótimo dia, um ótimo feriado a todos. Boa tarde.